There was a boy, a very strange enchanted boy. They say he wandered very far over land and sea. A little shy and sad of eye, but very wise was he. Mitakuye Oyasin. Hoje nós vamos falar da girafa. Girafa, peço por gentileza que me diga o que o grande espírito lhe diz daí de cima. Nós podemos dizer que no xamanismo a girafa representa a perspectiva. Perspectiva pode ser traduzido como concepção, como interpretação, como visão. Como a girafa nos chama a atenção a partir da sua altura, a visão dela é uma visão panorâmica. Então, como um animal terrestre, ela é aquela que consegue enxergar em maior quantidade. Porém, não é apenas isso, ela é um animal que, apesar de enxergar do alto, ela ainda está com os pés no chão. Então, nós podemos dizer que a girafa nos associa ao elemento terra, à praticidade da matéria, e ao elemento ar. Você está observando e enxergando do alto, mas ainda assim com os pés no chão. Como seu pescoço é longo, a girafa nos ensina a olharmos para nós mesmos de cima. Assim como ela consegue olhar para o seu próprio corpo e avaliá-lo. Como ela está associada ao elemento terra, o elemento terra está associado ao nosso corpo físico. Como você tem estado com o seu corpo físico? Ele é o seu templo. Ele é a sua ferramenta de movimento e de criação junto ao grande espírito. Então a girafa nos mostra a necessidade dos pés à terra e da cabeça aos céus. E isso pode ser traduzido com a conexão com a matéria, com o instinto, com o nosso lado animal, junto à conexão com o grande espírito, com o lado mais sublime e etéreo. Então nós fazemos um movimento de baixo para cima e um movimento de cima para baixo. Nós estamos no meio. A girafa é um animal que ela vive muito mais em silêncio. Quando ela emite o som, é um som um tanto baixo em relação a outros animais. Aqui a gente consegue ver o perfeito equilíbrio da natureza. O grande espírito deu à girafa a maior altura dos animais terrestres, mas não deu a ela a maior voz. Da mesma forma que o beija-flor é extremamente veloz, mas não é um predador. Da mesma forma que a cobra é extremamente venenosa, mas não voa. Ainda bem, né? E isso nos ensina a respeito da nossa própria natureza. Nós sempre seremos bons em algo e não tão bons em outros algos. E assim como a onça, por exemplo, que tem as suas manchas de forma única, cada uma delas, a girafa também. Então, por mais que os animais sejam todos movidos ao seu próprio instinto de acordo com a sua espécie, ainda assim cada um deles tem a sua própria identidade. Da mesma forma, isso serve para nós. Por mais que sejamos todos irmãos e semelhantes, cada um de nós temos a nossa própria identidade. E a nossa identidade deve ser buscada, defendida, honrada, porque é o que nós somos. É a forma como o grande espírito se manifesta a partir de nós. Nós somos apenas uma ferramenta do sagrado, vamos dizer assim, o que é algo extremamente valioso. Além do mais, essa questão das manchas serem únicas nos lembra da necessidade de não haver comparação entre eu e você, entre você e o outro. Não faz sentido. Se cada um tem uma identidade, se cada um tem um instinto, se cada um tem uma vontade, a gente vai se comparar por quê? A comparação deve ser feita apenas de você com você mesmo na sua própria melhoria. Devido a toda a sua altura, a girafa é um animal notável. Então, quando nós falamos da girafa como animal de poder, nós estamos falando também da nossa notabilidade. Em que você se considera notável? Se você não se considera notável em nada, é porque falta mais investigação. O seu instinto, de forma bem silenciosa, já te diz no que você pode ser bom, mas você precisa ouvi-lo. Então a girafa também diz que nós devemos honrar a nossa altura. É comum a gente ver um homem achar que é menor do que gostaria.
assim como pode acontecer de uma mulher achar que é alta demais. É como se você estivesse indo contra o seu próprio corpo. Se você estiver se comparando com os outros, naturalmente você vai colocar defeitos em você. E não precisa disso. Não tem porquê. E a girafa, com o seu pescoço erguido, ela também é um símbolo de elegância. E ela nos ensina a erguermos o nosso pescoço e, mais uma vez, honrarmos a nossa identidade. Quando a gente fala de erguer o pescoço, a gente precisa conectar essa erguida com o nosso coração. Caso contrário, a gente se conecta numa arrogância ou numa postura de autodefesa para poder se sentir superior. E não é esse o propósito da girafa. Ela simplesmente é esguia, mantém o pescoço erguido, e isso porque é o que ela é. Ela simplesmente se mantém erguida porque essa é a sua natureza. E se você se sente uma pessoa muito cabisbaixa, sempre de cabeça baixa, ombros encolhidos, é um sinal de que você precisa investigar a respeito da sua sensação de inferioridade em relação a outras pessoas. Por que isso? Como a girafa é um animal silencioso, a maior forma de comunicação dela é a linguagem corporal. E a linguagem corporal diz muito do que as palavras não dizem. Uma dança, por exemplo, pode representar intimidação, sedução, devoção. Então, o corpo diz muito também. Então, quando nós estamos em falta com a girafa como animal de poder, pode estar nos faltando perspectiva. Até que ponto nós estamos conseguindo olhar ou não de uma forma panorâmica para a nossa vida, mantendo os pés no chão e o pescoço erguido. Além do mais, nós podemos dizer que a girafa está conectada à clareaudiência. Devido a ela ter o pescoço alto e ser o mais alto dos animais, ela ouve primeiro o que o grande espírito diz. De uma forma traduzida, nós podemos dizer que às vezes nós ouvimos alguns sussurros do vento e que isso pode causar um certo susto em outras pessoas. Então cabe a nós termos tato também para poder passarmos as mensagens adiante. A girafa ouve primeiro, mas ela é símbolo de benevolência. Lá de cima ela ouve e ela comunica aos outros que estão embaixo. De forma simbólica, nós podemos dizer que nós sempre estaremos mais altos do que alguns no nosso caminho. Não no sentido de melhores, mas mais altos. Às vezes nós estamos num patamar onde nós já subimos alguns degraus a mais que os outros. E isso nos traz a responsabilidade da doação. Se você foi além, você precisa ajudar quem está vindo junto também. Então esse animal de poder também é símbolo do altruísmo. Ela está lá no alto com o pescoço ouvindo e vendo tudo. Por que ela não vai ajudar quem está embaixo ainda? E a girafa nos ensina que tudo tem a ver com perspectiva. Se ela tem 5 metros de altura e ela entra num rio de 4 metros de profundidade, ela ainda terá 1 metro de pescoço para fora. Mas talvez, para algum outro animal, aquilo é fundo demais. Então ela nos ensina que, às vezes, nós estaremos enxergando alto, mesmo com os nossos pés no chão, mas para outros, talvez, essa altura não é alcançável. Um exemplo são as crianças. Um adulto tem poder sobre as crianças devido à sua capacidade de compreensão da realidade. Cabe a ele ajudar, auxiliar, ser benevolente e cuidar dessa criança para que ela seja uma boa pessoa e que ela consiga entregar bons frutos à humanidade quando ela estiver grande como uma girafa.